Vamos... Gente, tanto a verdade, existe concretamente, gente, entra no site da Câmara e pega a emenda do deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais. Essa proposta está construída desde 2009. No ano passado, a Anajus conseguiu uma cota já de um anteprojeto não, uma minuta de relatoria para o subsídio de autoria do Ricardo Pesolini, que era o relator da comissão ano passado. A informação que a gente tem é que o Lula ofereceu sim para o Peluso o subsídio. Aí o que o sindicato alegou? Primeiro, não tinha proposta do governo, como a Yara falou. O governo nunca colocou uma proposta concreta. A única coisa que a gente tinha de concreto era o PL. Ainda não tinha o Policarpo na jogada. E a outra coisa de concreto era o site, quer dizer, era virtual e uma suposta proposta. Eles falaram tudo que o Reginaldo, que o projeto deu entrada na comissão, na segunda, na CFT, ele registrou a emenda dele. E estava lá já para quem quiser consultar. Isso estou falando no ano passado. Mas o mais grave de tudo, eu falei para vocês que eu soube do subsídio em maio. Eu recebi um e-mail, um torpedo, na verdade, vindo do colega Melk, que estava em Brasília, e mandou para toda a diretoria. Não sei se por descuido, ou porque achava que eu ainda, apesar de fora do sindicato, estava pensando como eles, veio para mim. Eu fiquei quase um ano aí, só contei para os amigos mais íntimos, né, deixando a coisa crescer, porque senão... Mas agora ficou público. Eu vou ler para vocês, é rapidinho. Pessoal, acabei de falar com o Amarildo, aquele que eu tinha falado. O secretário executivo do MPOG, no ano passado, João Bernardo, disse que não estava autorizado a falar em parcelamento. Quer dizer, quem estava falando em parcelamento aqui, gente, era o Judiciário, não era nem o Ministério do Planejamento. Eles já foram sentar para parcelar. Assim, os DGs resolveram também não apresentar a proposta de parcelamento do STF. Não só estava o PL, como já tinha parcelamento. Claro que João Bernardo falou em subsídio, ponto. João Bernardo era o vice do Paulo Bernardo. Vice não, segundo, né, do Ministério. Ele disse também que irá levar o resultado da conversa hoje com os DGs dos tribunais superiores para o ministro Paulo Bernardo. E que este vai ligar para o Peluso. Amarildo e Alcides, sempre essa mesma dupla, já conversaram com o Peluso e avaliam que se Paulo Bernardo não ligar para o Peluso acaba ligando para ele a qualquer momento. É só, acho o máximo o Paulo Bernardo falar que PCS só parcelado e o outro, o segundo dele, não está autorizado a discutir parcelamento. Comente, Melk, então tá aí tudo bem. Agora o extraordinário disso aqui é a data. Às 22 horas e 38 minutos, do dia 9 de junho de 2010. Fez um ano agora. Eu imprimi isso aqui, mas não aparece a data marcada quando a gente imprime. Eu não sei fazer a transferência para o computador direito. Enfim, está aqui, eu guardo até hoje lá no celular. 9 de junho de 2010. E parece que em agosto, setembro, o Lula teria, finalmente, não, em torno do subsídio dá para conversar. A outra coisa que eles diziam é que subsídio só para analista. Para técnico o governo não dá. Porque assim, o governo acha que técnico faz trabalho de técnico e analista faz trabalho de analista. Mal eles sabem que o Poder Judiciário não sabe administrar coisa nenhuma. Na parte administrativa é um caos. Não tem política de recursos humanos. Então aqui é um vai da valsa. Pega um, entra. Tem dois tipos de concurso. Agora não tem mais de auxiliar. Então entra técnico, analista, você vem aqui, toma posse e você é distribuído assim meio de qualquer jeito. Não interessa o que você tem, o que você fez, a tua experiência. Como não tem política, eles são apenas administradores de folha de pagamento. E frequência, ponto de frequência, assim, não por culpa dos nossos colegas, evidentemente, é por culpa da ideia. Porque é bom, quando você tem um técnico fazendo o mesmo trabalho de analista, você tem uma parte do pessoal que ganha menos. Você tem um orçamento um pouquinho menor, no bolo geral do judiciário, que é 6% do PIB, sobra mais para pagar de juiz. Porque assim, gente, parece que os nossos salários são separados, mas o bolo geral é um só, o orçamento do Poder Judiciário. Vai pagar juiz, vai pagar funcionário, passivos, etc. Então você tem uma turma grande, 60% de técnicos, 40% de analistas, que assim, com raríssimas exceções em cada um dos tribunais, faz os mesmos trabalhos. Aí você tem uma diferença de salário grande. Antigamente tinha uma intercalação no final, no início da carreira. Hoje é diferente. Então, isso cria uma divisão.
Não uma divisão que eu odeio o meu colega analista, mas uma divisão no dia a dia. É claro que não está unida a categoria. É claro que o sindicato não pode levantar isso como bandeira, porque esses anos todos ele foi omisso e conivente com a administração do Poder Judiciário a não encarar a necessária reforma administrativa, que passa pelo orçamento, que passa pela reestruturação da carreira, que foi negada pelas altas autoridades do Poder Judiciário Federal e foi negada pelas altas autoridades dos nossos sindicatos. Eles tiveram um acordo, não sei, milagroso. Patrão e empregado concordaram, vamos deixar do jeito que está, para continuar do jeito que está. Essa é a verdade. Só que isso está como se colocado debaixo de um... Sabe, colocar roupa suja sujeira para debaixo do tapete. Uma hora vai transbordar, gente. Fica insustentável. É preciso ter uma divisão mais equilibrada. Mas isso é uma coisa para a carreira. O subsídio é o primeiro passo para a gente começar a levar o equilíbrio. Nem é perfeito, nem sei se é o mais justo, do ponto de vista histórico, mas é aparentemente o mais equilibrado, que pega a nova geração, não deixa tão distante dos mais antigos. Eu acho que mais antigo tem que ganhar mais. Experiência conta. Mas não do jeito que está essa estrutura. Mas já existe o padrão, inclusive na própria tabela do subsídio. Já tem uma ideia. Talvez a diferença entre os passos podia ser um pouco maior, não sei o quê, para do incentivo, mas isso é outra questão. O fato é o seguinte, que o subsídio é mais equilibrado. É só questão de... O artigo que eu mandei lá para o artigo, o parágrafo que eu mandei lá para o jornal Sindicato era para botar, eu falei aqui em Assembleia, o Clarice estava presente, não precisava defender o subsídio, é só botar a emenda do deputado Reginaldo Lopes inteirinha para as pessoas terem acesso no jornal Sindicato. Eu falava que essa emenda por si só já é a sua defesa. As pessoas nem comparam com o PL e cada um vê o que não é para si, se posiciona. É o mínimo. Mas qual a ideia? O sindicato, o nosso sindicato, mas não só o nosso. Sua estrutura sindical, ela quer tutelar a categoria. Só que não dá para fazer mais isso. Eles alegavam que não tinha nada de concreto. Pois tinha, o governo fez uma proposta. Outra coisa, que não, o subsídio era só uma quimera. Um mês depois o deputado Reginaldo Lopes apresentava, estava lá para quem quisesse consultar. Como a gente não tem o hábito, a gente só fica consultando uma coisa. Mas estava lá, está mais de um ano aquilo está lá. É só cada um comparar. O que o sindicato poderia ter feito? Reavaliar a situação. Eles defendem, já fizemos assembleia, a gente sabe como é que foi, baixíssimo quórum. As poucas pessoas que vieram em assembleia votaram naquele momento, só que nunca foi falado de uma proposta de subsídio. Era discussão em torno do PCS. E foi levado isso em todos os níveis. É legítimo num certo ponto de vista. Mas a história, a necessidade, o momento, eu acho que é mais legítimo do que se apegar, são tão revolucionários e uma atitude tão conservadora. Se apegar ao que já está definido. Sociedade igualitária, né? Fala em sociedade igualitária e no fundo, ao fim e ao cabo, eu vou fazer greve pelo PCS para Dona Jade ganhar mais que eu. Exatamente. Aumentar a diferença que já o senhor Joaquim ganhar mais que eu. Nada contra eles pessoalmente. Mas assim, vivo repetindo e falo, eu considero como péssimos funcionários públicos, são de uma época atrasada, fazem mal à administração pública, porque não evoluíram e ganham muito. Evidentemente que já deveriam ter se aposentado. Como também, só que aí vem o equilíbrio. Como tem muita gente no sindicato que se apegar ao passado, tem que se aposentar da luta sindical. Tem que ser renovado. A história caminhou. O governo deixou claro, pelos jornais a gente lia, não tem aumento com base. E ele aguentou em ano eleitoral, gente. Qual a pessoa fala? Ó, o eleitoral faz greve em ano eleitoral, o governo aprova qualquer coisa. Não aprovou. E não aprovou até agora. E o Peloso ficou lá falando sozinho. Vou defender a autonomia do judiciário. Autonomia, gente, o orçamento sai das 3 esferas. Ele não pode desrespeitar o legislativo, como não pode desrespeitar a proposta executiva. E os sindicatos falam que a gente tem que lutar contra o governo, mas o governo ofereceu uma proposta, a obrigação deles, o patrão ofereceu, eles pegam a contraproposta do patrão e chegam para suas bases e falam, vocês aceitam? Vamos discutir, claro. Vocês aceitam? É isso ou aquilo? Não, eles cancelaram. Já teve assembleia em 2009, é o PL e acabou. Aí você vê que o Marildo e o Policarpo, que deveria ser patrão, porque não adianta, o Marildo e o Alcides são patrão. Não adianta dar lição com colegas. Não, nesse momento eles estão do lado da mesa de patrão. É o patrão dizendo, o aumento de vocês é esse, o nosso líder sindical máximo dizendo. Concordo. É por aí. É
tão por aí, só para terminar, é tão por aí